Deixa eu só ver aqui se está mesmo online. Está online, então vamos lá. Iscalobaloba! Olá, pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo diferente hoje, pessoal. Um vídeo com uma parceria, com um amigo, com um convidado aqui. É o professor Eduardo Cipriano, lá do IAG USP. Ele é professor de astronomia, mais focado ali em cosmologia e extragaláctica. É isso, né, Eduardo? Exatamente. E ele Olá vai a estar todos. aqui. Pode deixar seu olá aí, pode mandar seu boa noite. Boa noite a todos. Espero que possamos nos comunicar. Beleza, então o Eduardo tá aqui hoje para conversar um pouco de astronomia com a gente, né? Porque, pô, toda hora o Schwarz tá falando, a Lorota aqui, não dá, né? Tem que trazer um especialista mesmo, um cara aqui que é do ramo para abrir a mente de vocês e colocar mais informações de astronomia de qualidade na mente de vocês. Nossa, eu me joguei lá embaixo agora. Mas brincadeiras à parte, o Eduardo tá aqui para comentar, galera, sobre um projeto muito legal de um telescópio enorme, de enormes proporções, que teria aí uma ampla utilidade para a pesquisa do espaço. Você poderia falar um pouco aí para a gente, Eduardo? Claro. Então, estamos falando do Telescópio Gigante Magalhães, né, que a sigla em inglês é GMT, de Giant Magellan Telescope. É um telescópio de nova geração, né? Para vocês terem ideia, o telescópio de maior porte que o Brasil tem acesso no momento são os telescópios Gemini. Eles têm os espelhos que o diâmetro é de 8 metros. O telescópio gigante de Magalhães vai ser uma combinação de 7 espelhos desse tamanho, sendo o equivalente de um espelho de 25 metros. É realmente gigantesco. Caramba, mano. E o que a gente poderia observar? Eu sei que ele vai ter uma utilidade bem ampla, né, de vários tipos de pesquisa, mas o que te deixa assim ansioso para o uso desse telescópio? Olha, então ele é um telescópio pensado para uma comunidade muito diversa, com vários interesses. Por isso ele vai ter vários instrumentos científicos para diferentes propósitos, né? Os instrumentos de primeira geração, um deles vai ser muito bom para a detecção de planetas extrasolares, né, exoplanetas, né? Precisa de espectroscopia de altíssima estabilidade, altíssima resolução. A gente vai ter um instrumento desses. Vai ter instrumento também para poder observar as galáxias que estão mais longe do universo, a gente vai poder entender como é que as estrelas se formam, em que período, como é que se dá a formação dos elementos químicos ao longo do tempo cósmico. Então, realmente, a perspectiva é muito animadora. Puxa, que legal. Você, como cosmólogo, né? Então você deve abordar muito o tema relacionado a Big Bang. E pelo que você falou, esse telescópio ele vai poder observar galáxias que estão bem longe, né? Você poderia, por exemplo, com esse telescópio, tentar entender um pouco mais sobre o que aconteceu lá atrás, nas primeiras galáxias que apareceram logo após o Big Bang e coisas assim? Exatamente, né? A gente não consegue ver, né, com radiação eletromagnética tão próximo do Big Bang, né? Tem a radiação cósmica de fundo, a gente só consegue ver daqui até lá. Mas as galáxias se formaram depois desse período e, com certeza, um telescópio do porte do GMT, com os espectrógrafos que ele vai ter, vão nos possibilitar ver detalhes de galáxias. Bom, primeiro, detectar galáxias que a gente não detecta atualmente, né? E segundo, poder analisar a luz, repartir a luz que vem desses objetos para entender suas componentes, para saber exatamente o que está acontecendo. A galáxia está formando estrela? Quantas estrelas por ano? Né? Que elementos químicos essa galáxia é abundante? Quais que estão em falta? Esse tipo de estudo é limitado hoje em dia pela capacidade de coleção de luz, de coletar luz dos telescópios atuais. Então, a astronomia é um fenômeno muito interessante, que a gente sempre monta telescópios, a gente escreve, eu quero um telescópio maior para fazer a descoberta X ou Z. A gente faz o telescópio e a gente descobre X e Z, mas descobre um monte de coisa que a gente não tinha nem ideia. Então, com esses novos telescópios, a gente tem certeza que coisas assim vão acontecer novamente. É uma coisa muito interessante, né? Na ciência, acho que no modo geral, que quando as pessoas estão buscando respostas para alguma questão pertinente, eles acham a resposta, mas a resposta vem junto com outras dúvidas, né? Então a gente nunca consegue, tipo, fechou aqui os questionamentos. Não, É. sempre descobre uma coisa e vem uma gama enorme de outras dúvidas que surgiram por conta dessa resposta. Exatamente, assim, tem coisa que a gente conhece muito bem, tá? Por exemplo, na astrofísica estelar, assim, as teorias de evolução estelar são muito precisas, né? A gente vai melhorando a capacidade de medida e vai vendo que a gente entende muito bem como funcionam estrelas. Claro que há exceções, né? Se você for pensar no conhecimento assim como uma bola, né, como uma esfera,
a gente entende o que está dentro e não entende o que está fora. Quanto mais a gente estuda, a gente aumenta o raio dessa esfera. Então, o que seria a superfície dela, que é o limite entre o que você sabe e o que você não sabe, cresce junto, né? Puxa. Mas isso não quer dizer que a gente sabe menos. Ah, sim, né? A gente sabe mais, mas a gente descobre que tem muitas outras coisas para se descobrir, né? Que nem tem aquela teoria que fala do buraco negro intermediário, né? Que até então não se sabia, né, que poderia existir, agora está sendo discutido. É óbvio, ainda não foi confirmado, mas existem vários estudos que falam que pode sim existir um buraco negro intermediário. Então, seria aí, pô, a gente acha que sabe tudo sobre buracos negros, mas pode haver outros tipos de buracos negros por aí. Ó, esse é um exemplo excelente, porque essa sugestão só veio por conta da gente descobrir uma outra forma de olhar o universo, que foi através das ondas gravitacionais. Né? A gente começou a ver colisões de buracos negros de dezenas de massas solares, coisas que a gente não esperava, que a gente não vê esse tipo de buraco negro aqui na nossa galáxia. Né? Quando você vê buraco negro, por exemplo, quando ele é um par buraco negro estrela, né, você vê ali em emissão de raio-x, né, signos X1, por exemplo, primeiro a ser descoberto. Né? Então, essa sugestão de haver buracos negros de massa intermediária, ou seja, não é nem de algumas massas solares e nem de milhões, bilhões de massas solares, que são aqueles que estão no coração dos núcleos ativos de galáxias. Né? Veio com essa nova forma de observar o universo, que são os detectores de ondas gravitacionais. A astronomia é uma ciência que ela é fortemente impactada pela tecnologia. Quando a gente quebra barreiras tecnológicas que nos permitem ver melhor, ver diferente, novas descobertas aparecem sistematicamente. Sim, acho que isso que você está falando aqui me lembrou de um caso recente de acho que era uma galáxia que ela tinha a formação dela, né, não condizia com o tempo que ela foi observada. Por exemplo, ela estava 13, não sei quantos milhões de anos, assim, ela estava 400 mil anos após, 400 milhões de anos após o Big Bang. E para aquela galáxia estar da forma que ela estava, a conta não batia, porque ela deveria ter muito mais tempo para chegar naquela forma, né? Então, conforme nossas observações vão ficando aprimoradas, vão surgindo essas questões, né? E a gente tem que ou reavaliar os dados, ou reavaliar aquele modelo, porque a tecnologia vai chegando e vai falando, ó, a gente está conseguindo ver coisas que a gente não conseguia ver antes. Exatamente. Então, esse caso, tinham vários objetos assim que a gente falava, nossa, mas isso é mais velho que o universo. Isso. Né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas falaram, nossa, vamos tentar observar a distância de galáxias muito, muito distantes, vamos tentar descobrir a distância delas através de supernovas. Mas as supernovas não explodem o tempo todo. Então vamos ficar fazendo monitoramento. E foi feito esse monitoramento e se detectou supernovas, com as supernovas se detectou a distância de galáxias, e a gente viu que o universo tinha uma dinâmica diferente do que a gente imaginava. Ele estava expandindo aceleradamente. Então, a idade que a gente inferia para ele era muito baixa. Então, a gente aumentou a idade do universo a partir desses dados e conseguiu que esses objetos que eram mais velhos que o universo, né, entre aspas, agora fossem mais bem explicados. Teve até um caso de uma estrela, né, que chegaram a falar, pô, essa estrela aqui parece que ela aparentemente é mais velha que o universo. Aí tiveram que aglomerados, estrelas. Exato. E é engraçado esses assuntos que quando a gente como divulgador aqui no YouTube, né, e você também, que eu vi que você também faz vídeos, né? Não sei se estão postando no YouTube, mas se tiver, vou deixar o link aqui embaixo. Professor youtuber, olha aí. De modo algum. O GMT Brasil está fazendo vídeos. Eu participei de um deles. Legal. Mas já tá dando aí os primeiros passos. Mas a gente, como divulgador aqui no YouTube, a gente sempre traz as notícias e vai informando as pessoas, né? Então tem essas reavaliações, essas coisas que vão acontecendo que a gente tem, os astrônomos são obrigados a recalcular algumas coisas. Aí sempre aparece gente, acho que já torce meio que contra, e falando assim, pessoal, não sabem de nada, olha lá, falam que uma coisa, amanhã falam que é outra, não sei o quê. E eles não entendem que a ciência é feita desse jeito, a ciência não é feita de convicções, né? Exatamente. Não, de modo algum. Isso que é muito importante para o cidadão entender, para todo mundo entender, que a ciência não é alguém muito forte, poderoso, muito sábio, chegou lá e falou, as regras são essas. Não é assim. Mesmo as grandes descobertas, que a gente acaba falando um nome, elas são fruto de um esforço coletivo muito grande e um esforço de um pensamento da comunidade científica, que é o pensamento de você o tempo todo estar se questionando. Né? O tempo todo você tem que se questionar. E nós recompensamos aquela pessoa que fala,
Ah, você, grande figura, você estava errado. Porque eu fiz uma nova experiência ou refiz um cálculo e mostrei que aquilo que você concluiu não está certo. Na ciência, quando você consegue de fato fazer isso, você é recompensado. Não são muitas áreas da atividade humana que recompensam os seus pares a tentar desmentir o tempo todo. E é isso que é o processo científico. A gente tem que publicar as coisas que permitam as outras pessoas repetir o que a gente fez, que permitam entender todos os procedimentos, permitam testar, e a gente está o tempo todo aberto a críticas. Né? As crises, às vezes os nossos modelos não explicam a natureza. E isso pode ser frustrante no primeiro momento, mas é muito animador, porque significa que se a gente vai atrás de alguma coisa e consegue explicar esse fenômeno que a gente não consegue atualmente, a gente pode descobrir uma coisa nova no processo. Foi até. Tinha, né, toda aquela visão do Newton, né, de como a natureza funcionava, e quando ela começou a ficar limitada para explicar certas outras coisas que a gente estava observando, aí veio a relatividade, conseguiu encaixar as coisas de uma melhor harmonia, por assim dizer, né? Então, Exatamente. Ali o Newton, coitado, ele não sabia nada sobre eletromagnetismo, sobre a velocidade da luz. Né? Foi a partir desse tipo de consideração que o Einstein propôs uma nova teoria. Mas é que tá, as pessoas, elas nem, as pessoas leigas, né, que fazem esse tipo de crítica, elas não entendem como a ciência funciona. Elas acham que a ciência é exata, que é assim, acabou, é dogma, sabe? Não é, galera. Não é assim que funciona. E a gente tá, pode falar. Não, que se fosse dogma, seria muito menos interessante, muito menos dinâmica, né? O que a gente tem procedimentos que são, às vezes, até simples, mas são sistemáticos. Então, a gente pode, daqui a pouco, daqui 3 anos, eu posso publicar uma coisa desmentindo o que eu publiquei agora. Né? Mas eu tenho certeza que eu estou fazendo no melhor da minha capacidade, tentando evitar de todas as maneiras qualquer viés pessoal, qualquer viés de teoria que eu prefiro. Né? Tem colegas, tem pessoas que vão julgar meus artigos que eu não conheço. Então, tem todo um sistema que evita essa paralisia, esse dogmatismo. Então, a ciência é muito vital nesse aspecto. Você falou de pesquisas com viés. Há uma suspeita, né, que está tendo uma pesquisa enviesada, lógico, vamos fazer estudos para ver se é ou não, sobre o planeta 9, né, que seria o planeta que estaria além de Netuno, e de repente os cálculos, né, os dados que estão colhendo ali poderiam estar um pouco enviesados, né? E os astrônomos que estão falando que ele pode existir poderiam estar vendo o que eles querem ver, então eles estão fazendo mais uma amostragem maior para ver se é isso mesmo, se não é. Né? Tem todo um cuidado, né? Olha, nós somos humanos também, tá? Descobrir um novo planeta é uma coisa fantástica, então às vezes a gente pode. Eu não acho que tenha nenhum caso de desonestidade nessa escala. Sim. Tá? Eu acho que é uma coisa assim, quando você vê aquilo, uau, consegui descobrir e tal. Mas, mesmo que, digamos, seja publicada essa descoberta e mais tarde seja desmentida, né? Você tem que garantir que tudo que você faz seja rigoroso, siga todos os procedimentos para que garantam que não haja esse viés, tá? Mas, assim, indivíduos têm viés. Sim. Agora, existe toda uma comunidade científica, existe a revisão por pares, você vai e apresenta o seu resultado num congresso, onde seus pares vão questionar você. Você vai publicar, a gente do mundo inteiro vai questionar você. Então, eu mesmo como indivíduo, claro que eu tenho minhas preferências, mas o sistema, ele age para impedir que qualquer preferência pessoal acabe indo longe. E isso é muito importante. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre a detecção de uma partícula de de antimatéria que teria colidido ali na Antártida, né? Essa colisão com essa antimatéria aconteceu em 2016. E só agora saiu uma matéria, se eu não me engano, na Nature, que estava falando sobre isso, confirmando a detecção. E por que demora tanto? Porque tem todo esse processo que você acabou de falar, revisão por pares, eles, né, tem todo um cuidado para não dar um falso positivo, né? Sai na imprensa falando aí, porque já aconteceu, né, de as pessoas se empolgarem e darem uma notícia e depois, posteriormente, terem que dizer o que falaram. Então tem todo um cuidado, exatamente isso que você falou. Verdade. Eu queria dar um exemplo muito recente, que é essa detecção de uma substância provavelmente de origem biótica em Vênus, né? Sim, fosfina, né? Fosfina, pois é, foi feito um estudo usando o ALMA, se não me engano, o radiotelescópio, o maior que a gente tem na Terra, e que detectou, via espectroscopia lá em rádio, uma linha que seria característica desse elemento. Só que
E foi publicado, e foi feito press release e tudo mais. Só que esses dados ficam à disposição de qualquer outra pessoa. Então, outros grupos reanalisaram os dados e, usando um procedimento diferente, essa característica desapareceu. Então, fica claro que esses dados não são conclusivos ainda. Né? A linha desapareceu, mas não quer dizer que não tem fosfina em Vênus. Sim, Mas sim. a evidência é baixa. A evidência não é forte ainda para você fazer as afirmações que foram feitas. E nesse caso aí foi uma coisa de dias, né? E assim, uma pena que se não existir, tá? Seria muito legal, mas de certo modo isso mostra a vitalidade da comunidade científica, né? O fato de que o dado não é da pessoa que fez, não é uma propriedade privada. Outra pessoa vai lá e vai poder reanalisar esse dado e vai poder chegar a uma outra conclusão. Tem essa né? transparência, né? Que as pessoas às vezes questionam. Por exemplo, eu falo muito de Marte aqui no canal. Né? Marte está na moda, né? Tá em robôs lá. É o único planeta que está dominado pelas máquinas, né? E então tem um monte de robôs. É a casa do Exterminador do Futuro. Então Marte está lá, cheio de robôs, tal. Toda a imprensa está falando muito de Marte e muito se questiona sobre a vida de Marte, né? Tem gente que fala, mas se a NASA ou qualquer outra agência espacial descobrir vida lá, eu duvido que eles vão falar, eles vão esconder. Aí eu me pergunto, por quê? Mano, se a NASA descobre vida em Marte, né? Vai vir um caminhão de dinheiro no outro dia lá na porta da NASA de investimento. Não, mande mais robô pra lá. Não, a gente tem que descobrir o que é essa vida. Entendeu? Então, a coisa que a NASA mais gostaria de encontrar seria a vida. E eles não iam esconder isso, porque a NASA, ela trabalha com marketing, né? Ela precisa do marketing para justificar a grana que é investida ali. Entendeu? Então, uma evidência de vida, nossa, seria ótimo para eles. Então, assim, essas teorias da conspiração têm de tudo quanto é tipo, né? Então, é por isso que é importante a gente educar a população em respeito aos métodos que a ciência usa, né? Entender que não é dogmatismo, entender que tem uma comunidade grande. Você não consegue manter uma coisa dessas em silêncio por muito tempo, né? Imagina, o pessoal muitas vezes usa as mesmas teorias para falar que o homem nunca foi à Lua, né? Esquece que a gente vivia numa corrida espacial assim ferrenha, que o grupo de pessoas que falaria que isso não é verdade seriam os russos, que foram ali, que estavam na frente da corrida espacial até aquele momento e foram, digamos, ultrapassados bem nesse marco tão significativo. Os russos nunca falaram nada disso, né? Bom, no caso de Marte, realmente, a pessoa já está fazendo uma teoria conspiratória preventiva, né? Porque nem aconteceu. Ou, quer dizer, a pessoa pode pensar que já descobrimos e não foi contado, mas, né? E né, sem contar que na época da Lua teve a telemetria, né? Que foi rastreada. Então, tem tanta coisa, né? Que tipo, é só pesquisar 5 minutos de Google, você já pesquisa e você já descobre, né? Algumas evidências bem fortes. Exatamente. Aliás, foi um tema de um dos vídeos do UOL que eu fiz lá sobre a ida à Lua e que teve mais dislike, né? A galera detesta o tema da ida à Lua. E por falar em vídeos do UOL, a gente tá conversando em off aqui sobre um vídeo que eu fiz lá sobre o Big Rip, que seria uma das hipóteses de como o universo acabaria. A gente tá conversando em off aqui que você chegou a comentar que não seria o Big Rip não seria o fim mais provável para o universo. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Claro, né? E antes de falar sobre o tema, eu só quero falar que toda essa vitalidade que eu estou falando da ciência se aplica ao divulgador de ciência Schwarza, tá? Porque eu vi alguma coisa e falei, olha, talvez não seja bem assim. Ele falou, ótimo, nós vamos falar, o meu público vai ver. E eu sei, não sei se seu público sabe, mas você é um frequentador da USP, você faz nossos cursos, você está em contato o tempo todo com um colega meu, o Rama, então você está sempre se atualizando, pegando as melhores fontes possíveis. Então, eu quero aqui deixar esse meu abraço virtual para você, que eu acho que esse tipo de atitude é fantástico. Tá? Obrigado, fico lisonjeado. Aliás, um abraço aí para o Rama também. Rama. Bom, sobre o vídeo, então, assim, a discussão é como é que o universo vai acabar, né? A gente sabe que o universo... A gente já sabe muito como o universo começou, estava até 10 elevado a menos 32 segundos, né? A gente sabe como é que ele está agora, mas como é que é o futuro dele, né? No modelo cosmológico atual, a gente está dominado pela energia escura e isso vai ser cada vez maior. E a energia escura ela tem uma pressão negativa, então ela faz com que o universo que já está em expansão se expanda cada vez mais rápido, né? Aceleração da expansão. E tem um cenário muito extremo no qual
a energia escura aumenta de densidade com o tempo. E isso faz com que essa pressão aumente. Então, não só o universo passa a se expandir aceleradamente, como os efeitos vão se sentir em escalas cada vez menores, né? Escalas de galáxias, depois escalas de sistemas planetários, depois estrelas, chegando até o nível subatômico. E esse é o Big Rip que você descreveu tão bem no seu vídeo. Agora, essa é uma hipótese um pouco lá para o lado extremo. Certo. Né? Mais dramático. Mais dramático, bem dramático. A hipótese que os dados atualmente dão mais apoio é que a densidade da energia escura é constante, né? Então faz lembrar um negócio que o Einstein propôs lá no começo do século XX, que é a constante cosmológica, né? E que depois ele descartou como sendo algum dos seus maiores erros. Tá? Mas a gente acha que a energia escura era desse tipo, é uma substância que a densidade não muda, ainda que o universo se expanda, né? Então é bem interessante isso, porque todo o resto, matéria, radiação, a densidade cai com a expansão do universo. A energia escura se manteria constante, e nesse caso o universo continua se expandindo aceleradamente, mas esse efeito ele vai ser sentido só em grandes escalas. Né? Então, no futuro, todas as galáxias que não estão ligadas gravitacionalmente, que, por exemplo, no nosso caso é o nosso superaglomerado local, né? O grupo local de galáxias, nós, Andrômeda, o aglomerado de Virgem, outros grupos de galáxias perto, seriam as únicas coisas que a gente veria. Todas as outras galáxias sairiam do que a gente chama nosso horizonte, né? A luz desses objetos não chegaria mais até a gente. E, com a evolução, com o passar do tempo, as fontes de energias vão se extinguindo até que o universo fica um lugar frio e escuro. Né? Então, esse seria, digamos, o fim, é o Big Freeze. Big Freeze. Que aí fica tudo escuro, frio e triste. Você pode escolher um fim dramático ou um fim gelado. Fogos de artifício. Fica a critério do cliente. Então, uma coisa interessante, eu tenho lido muito, obviamente, na conjuntura atual, o que diferencia a ciência da pseudociência? Né? Uma coisa que a pseudociência ela sempre tenta dialogar muito com o conforto do ouvinte, com aquilo que, isso é verdade. Que traz uma confirmação. Então, essas teorias aí do fim do universo não dialogam com nenhuma das nossas necessidades humanas de conforto, né? São fins ou dramáticos ou melancólicos, tá? Mas, infelizmente, isso é o que os nossos modelos dizem e nossos dados dizem atualmente. Ixi, mas até lá tem muita coisa para acontecer, né? Até lá a gente vai gravar outras vezes aqui, conversar mais sobre astronomia, né? Pô, Eduardo, o papo foi muito legal, cara, né? Poderia ficar mais tempo aqui conversando com você. Aliás, se vocês gostaram desse papo, deixe um comentário aqui embaixo, que a gente traz o Eduardo de volta aqui e amola ele mais um pouquinho. E aí, faça seu jabá, se você tem algum link que você queira comentar, divulgar, o espaço é seu, pode falar aí. Então, o que eu queria comentar aqui é que dentro desse projeto do GMT, o Brasil ele entrou, nós temos uma fração do tempo, assim como várias universidades americanas, como grupos na Austrália, na Coreia do Sul, né? O Brasil, mais especificamente o estado de São Paulo, entrou nesse consórcio via FAPESP, né? Por isso que é o estado de São Paulo. Né? Esperamos que a gente consiga em algum momento abrir isso para o país inteiro. Mas a FAPESP, quando ela cedeu esses recursos para a gente entrar nesse projeto do Telescópio Gigante Magalhães, assim como agências americanas e europeias fazem há muito tempo, falou, ok, vocês podem fazer sua pesquisa, mas vocês têm que fazer também divulgação científica. Né? A gente não é tão habituado, a gente não tem essas técnicas todas, essa facilidade de comunicação de pessoas como o Schwarz aqui presente, Eu tenho. mas nós estamos nos esforçando. Então a gente criou uma série de vídeos chamado O Fascínio do Universo. Tá? E são vídeos da ordem de 8 minutos, tocando tópicos de interesse científico e ressaltando o que a gente vai poder contribuir com o GMT naquele tópico. Nós já lançamos 4 vídeos, né? Um sobre o telescópio ele mesmo, a origem dos átomos, né? A expansão do universo e exoplanetas, e hoje está sendo lançado o 5º vídeo, que é um vídeo sobre a área que eu trabalho, que são lentes gravitacionais, e onde eu fui o pesquisador entrevistado, né? Então, nós temos canais no YouTube, eu acho que você vai botar um link para a gente, por gentileza. Na descrição. Nós temos redes sociais, tá? Então, eu peço que vocês dêem uma olhada no vídeo, nesse vídeo, nos vídeos anteriores, escrevam,
procurem ficar em contato conosco, que a gente vai tentar produzir essa informação que é complementar à informação que outros divulgadores fazem, né? Uma informação que tem um viés mais voltado, mostra a ciência, mostra o pesquisador que trabalha com isso, né? Tentando fazer o nosso papel social, que é de levar o conhecimento à população que nos financia. Muito legal. E como o Eduardo disse, vai estar aqui embaixo na descrição todos os links para vocês assistirem e ficarem mais inteligentes e mais eruditos. Então é isso, Eduardo. Mais uma vez eu agradeço aí o seu tempo aí para a gente conversar sobre astronomia, foi muito legal, né? E quando você quiser voltar aqui, o espaço está à disposição. Olha, eu agradeço muitíssimo, né? Eu acho que você presta um excelente serviço aí na divulgação científica e espero que a gente possa colaborar bastante nessa área. Um grande Demorou. abraço. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um vídeo diferente. Aí, se vocês gostaram desse formato, deixe seu like aí embaixo e comente. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta. E é isso. Deixa eu fechar aqui. Beleza, deixa eu ver o tempo que deu. Deu 20.